Fala pessoal, tudo bem? Eu tô fazendo esse vídeo aqui, que não vai ser longo, mas é para mostrar o meu descontentamento em relação aos criadores de conteúdo da área de tecnologia, que na minha opinião nesses últimos anos vem impactando negativamente alguns de seus comentários toda a comunidade de programação, principalmente aqueles que estão tentando ingressar na área, como aqueles que são novos na área. E esses comentários são em relação a plataformas de estrutura de dados como LeetCode, CodeWars, HackerRank, que muitos deles dizem que pouco vai contribuir na vida do desenvolvedor, na carreira profissional dele, sendo que o intuito dessas plataformas nunca foi de fato te fazer arranjar um emprego em si, mas melhorar a tua lógica de programação e te preparar para as entrevistas de emprego. Fato é que dificilmente você vai utilizar muitos das coisas que você vê no LeetCode no teu dia de trabalho, mas, no entanto, o LeetCode te ajuda a melhorar a tua lógica de programação, porque você vê muitas coisas relacionadas à estrutura de dados. E essa parte de estrutura de dados, geralmente nesses cursos que a gente vê online, eles são deixados um pouco de lado e o foco é mais na tecnologia. Então você tem lá o curso de front-end, que tu vê ali o básico de HTML, CSS, JavaScript, e no JavaScript você basicamente você estuda a parte de algoritmos, de estrutura de dados, só que você meio que só fica limitado ao que é ali dentro do ecossistema do JavaScript, sendo que o conceito de estrutura de dados ele é muito mais abrangente, muito mais amplo, né? Enfim, a gente tem diversos tipos de estrutura de dados que são utilizados no nosso dia a dia e poucas pessoas têm ideia de como impactam profundamente as nossas vidas. Você que usa o teu Waze aí, por exemplo, ou um aplicativo que usa GPS, como é que você, como é que você sabe que, como é que você acha que o Waze ele traça o menor caminho, né? Ele traça uma rota que tem o menor caminho. Ele utiliza da estrutura de dados o que a gente chama de grafos, né? Claro que esse é um dos aspectos, mas basicamente isso é um dos algoritmos utilizados. A gente também utiliza grafos para outras coisas. Por exemplo, uma rede social, você utiliza grafos, por exemplo, para saber que você tem um amigo de um amigo de um amigo em comum, né? Toda essa cadeia enfim, de conexões é feita a partir de grafos. Mas isso é algo que não é ensinado nos cursos e eu até entendo de certa forma. De fato, porque simplesmente é impossível você ensinar a ciência da computação dentro de um curso. É um conteúdo extremamente extenso. A programação, a ciência da computação, como o próprio nome diz, é uma ciência. Isso vem algo desde a Segunda Guerra Mundial. Então, é impossível você abranger isso dentro de um curso. Mas a minha crítica é em relação ao desmerecimento que esses criadores de conteúdo têm em relação a essas plataformas. Fora que essas plataformas elas são utilizadas amplamente no quesito do mercado de trabalho. Muitas empresas utilizam essas plataformas justamente para eliminar os candidatos. Sim, porque muitos dos candidatos eles pouco se importam com estrutura de dados. E aí quando você tem que fazer um live coding, né, você tem que fazer uma entrevista ao vivo lá, que você tem que compartilhar a tua tela para resolver um problema, a pessoa simplesmente trava. Fora do fato que você está competindo com outras 1.000 pessoas no mercado. Então, sim, se você não tiver preparado para essas coisas, vai ter alguém que tá e vai pegar a tua vaga. Então, esses são os meus conselhos, né? Que você estude estrutura de dados, claro, também estude as suas tecnologias que você tem que se preparar, porque como eu falei, somente estrutura de dados não vai te garantir um emprego, mas é um caminho já meio andado e que se você tiver conhecimento vai te deixar na frente de muita gente. E não cair nessas falsas premissas aí de que esses vendedores de cursos, claro que não são todos, mas que você vai conseguir você vai conseguir ser um bom programador somente sabendo tecnologia. Isso não é o suficiente. Você vai participar de vários tipos de projetos numa empresa e cada projeto requer um tipo de complexidade. E vai haver um momento que você vai estar num projeto que é muito complexo e que vai te exigir uma maior proficiência em questão de estrutura de dados,
principalmente se você for pela parte do back-end. Não somente no back-end, né? Mas você for para a parte de ciência de dados ou algo que mexe com álgebra linear, toda essa parte mais de complexidade, você tem que ter esse conhecimento. Então é isso aí. Valeu.